meus irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Graças a Deus por mais essa rica oportunidade para estarmos aqui adorando ao Senhor. Abra sua Bíblia comigo, segundo o livro dos Reis, capítulo de número 22, versículo de número 1. Quero primeiramente louvar a Deus por mais essa rica oportunidade de estarmos aqui para poder adorar ao Senhor e ministrar a palavra do Senhor. Quero trazer a saudação mais uma vez, meu pastor presidente, pastor Dênio Stander Storben, ali da Fazenda Rio Grande. O pastor conhece ele muito bem. O meu pastor, co-pastor, pastor Claudio Onir Diakizuk, e a saudação de toda a igreja de Fazenda Rio Grande. Quero louvar a Deus também pela vida do pastor Carlos, irmã Sara, pastor presidente desse ministério. Pastor, sempre bom estar aqui. É bom demais. Passamos uma tarde agradável na presença do Senhor. Eu estou sentindo uma paz tão grande aqui nessa noite, e o nome do Senhor está sendo sempre glorificado, e eu estou muito feliz por estar aqui. Agradeço a Deus pela vida da minha esposa. Vocês viram, irmãs? Ela já até cantou no coral na Alfadec, né, irmã Sara? Que Deus abençoe poderosamente. Está ali o Tiago, pastor. O Tiago é um amigo. Sabe quando Deus, o céu, te prepara alguém? É o Tiago. Uma humildade ímpar, ele não gosta que fala, deve estar tímido não, com vergonha ali, mas Tiago, eu te amo em Cristo Jesus, você e sua família. Ali está o Leomar, que trabalha com ele, e você não sabe o tamanho da felicidade que eu estou de ver o meu amigo aqui, ouvindo eu pregar nessa noite. Pastor Robson, né? Que Deus abençoe. Como é pequeno, né? O senhor conhece o pastor Dênio, pastoreia o genro do pastor Dênio. Que Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. Maravilha. Ao escriba, que Deus abençoe, a todos os obreiros, a toda a diretoria deste ministério que me recebe tão bem. Meus irmãos, assim diz a palavra do Senhor. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaias o Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor, e andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Amém, meus irmãos? Amém. Irmãos, eu confesso que eu já ministrei essa palavra algumas vezes, inclusive estava me lembrando que eu ministrei ela aqui nesse altar uma vez, mas o Senhor, o Espírito Santo, falou essa palavra ao meu coração com um contexto, um tema diferente, uma temática diferente. Eu quero compartilhar algumas coisas com os irmãos, e eu quero dar um tema nessa mensagem, colocar um tema nesse sermão, que é reforma e avivamento. Reforma e avivamento. O evangelista Vicente também está ali, que Deus abençoe o Senhor em nome de Jesus. Meus irmãos, nós conhecemos bastante o texto. Quando falamos de reforma, de avivamento, de algo de arrependimento ou de algo do tipo, os leitores da Bíblia lembram do livro de Josias, ou melhor dizendo, do segundo livro dos Reis, da história de Josias, ou segundo livro das Crônicas, capítulo de número 34, enfim. Nós observamos o texto e temos que entender quem era Josias. Josias começou a reinar, ou seja, assumiu o reinado após seu pai ser assassinado. Ele era filho de Amon e neto de Manassés, ambos reis de Judá. Amon, seu pai, ele teve um reinado curto, marcado pela idolatria, e foi assassinado pelos conspiradores após 2 anos no trono. Temos que tomar cuidado com isso, irmãos. É melhor nós termos contatos com Deus, com o Espírito Santo, do que ficar beirando conspiradores e bajuladores. É perigoso, eles podem conspirar contra nós mesmos e nos matar. Temos que tomar cuidado. E Josias assumiu com 8 anos de idade, óbvio que sendo observado por outras pessoas, sucedendo seu pai. Manassés também tinha uma história ou uma fama de um reinado totalmente controverso, totalmente idólatra, acostumado a comprar profetas para profetizar aquilo que ele queria ouvir. E por isso que eu li os primeiros versículos do capítulo, porque a Bíblia vai dizer no versículo 2
que ele fez o que era reto perante o Senhor e andou em todo o caminho de Davi seu pai, que era sua descendência. Outra coisa que nós temos que aprender aqui é que falar ou botar a culpa de alguém pela nossa índole, nosso comportamento, ou nosso caráter espiritual, cristão ou ministerial, é algo que não confere com a verdade, porque Josias, ele teve todas as oportunidades de ser um homem mau, um homem ruim, um jovem que fazia o que não era reto, porque teve seu pai, o seu avô, que era pior ainda, porém ele fez o que era reto. Ele teve pouco tempo, se nós formos observar, para aprender alguma coisa de princípio de reinado, ou de gestão de algo. Os senhores que estavam com seus pais, ou outra gestão, assumiram junto com ele, porém ele decidiu fazer o que era reto perante ao Senhor. Nós temos que entender que é muito bom fazer o que é reto. É muito bom você não fazer aliança com conspiradores, montar altares que não é para o seu Deus e assumir contatos que vão te fazer mal. Josias, mesmo tendo essas prerrogativas ruins, aonde tinha o seu avô e tinha o seu pai, ele resolveu fazer o que era reto ao Senhor. Nós vamos observar no versículo de número 3, que aproximadamente aos 20 anos de idade, Josias mandou o escrivão, o seu filho e outras pessoas à casa do Senhor. Quando você faz o que é reto na presença de Deus, você sente vontade de estar na casa do Senhor. A Bíblia vai dizer que eles vão, e observe você que ele era jovem, e vamos aplicar para os dias de hoje, e tinha alguns obreiros do lado dele. Ele solicita, a Bíblia diz que ele manda. A Bíblia diz que ele faz o quê? Que ele manda. Os obreiros olham e vão. Um princípio de honra com liderança, com obreiros, ou qualquer tipo de coisa que é ordenada à igreja, é a obediência. Eles não olham para um lado nem para o outro, eles simplesmente vão. Eles obedecem o que é proposto. Ele sobe, o sacerdote, o sumo sacerdote também vai, ele manda pegar madeira, dinheiro, providência, ele manda, ele ordena, lógico, com educação, com traquejo que devia ser feito, mas ele faz desse jeito, e os obreiros obedecem. É algum princípio que nós temos que entender também. Mesmo ele sendo jovem, mesmo ele precisando de ajuda para gerenciar toda aquela situação, os obreiros o obedecem. Eles vão até lá. Nisso se passa uma lacuna de mais ou menos 6 anos, até começar essa introdução ao seu reinado. E aos 26 anos, Josias começa de fato o seu reinado e uma reforma, impulsionado pela sua obediência. Toda pessoa que ela é desobediente, ela não concorda com aquilo que é bom, ela não reforma. Aquilo que está estagnado continua, aquilo que está parado continua, aquilo que está defeituoso não se conserta. Você já observou uma pessoa que tem algo na tua casa e que precisa ser consertado, ele passa, pula por cima e não faz? Esse é aquele que não faz o que é reto. Ele não se preocupa com aquilo que está sujo, ele não se preocupa com aquilo que pode se consertar, ele não se preocupa com aquilo que pode ser arrumado, limpo, adornado, contornado, feito. Josias tem pessoas boas, porque é muito fácil nós colocarmos a culpa de quem está na frente ou fazendo alguma coisa, do que nós fazermos, né? Mas a boa verdade é que ele estava rodeado de algumas pessoas boas que estavam dispostas a fazer. Toda reforma não se faz sozinha. Não existe ferramenta que é manuseada sozinha. Não existe nenhum tipo de maquinário que é manuseado sozinho. Uma porta não se abre sozinha. Ou tem um elemento tecnológico que faz essa porta se abrir, ou alguém tem que colocar a mão, girar a chave e abrir ela. E se você estiver colocando a mão numa reforma que esteja pesado, você precisa de algumas pessoas. Outras pessoas podem dizer: não, mas existe alguma coisa, um maquinário que levanta aquilo e reforma. Não, existe alguém que precisa operar aquela máquina. Então nós temos que olhar todos os lados, observar todos os contextos. A liderança
a pessoa, é quem está do lado, que manuseia e que participa de uma reforma no geral, seja na casa, seja no espiritual, seja no ministério ou qualquer coisa do tipo. Nós nunca fazemos nada sozinhos, irmãos. Nós sempre dependemos de pessoas para reformas, para algumas coisas. Josias começa a reforma e nós vamos entender algumas coisas que geram através dessa reforma e como que ele faz. Como Josias fazia o que era reto na presença de Deus, nós vamos observar a partir do versículo de número 4 até o versículo de número 7, que eles entram no templo. Todos conhecem o texto. O templo está sujo, está destruído, abandonado, deteriorado, empoeirado, e a presença de Deus já não habitava ali fazia tempo. Ali habitava tudo quanto é tipo de deuses, mas a presença de Deus não estava ali. A Bíblia vai dizer que eles entram lá e a primeira coisa que eles fazem é achar o livro da lei. Alguns estudiosos dizem que provavelmente eles acham o livro das crônicas. Veja bem, reforma não se faz sozinho. Reforma não se toca de uma forma só. O rei dá uma ordem, as pessoas vão, levam dinheiro, providência para se fazer. Acha-se o livro da lei, e a primeira coisa que Josias faz é rasgar as suas roupas e ouvir a leitura, demonstrando arrependimento. Toda reforma espiritual necessita de arrependimento verdadeiro. Toda reforma espiritual necessita de arrependimento verdadeiro. Eu vou ser repetitivo e vou falar de novo. Toda reforma espiritual necessita de arrependimento verdadeiro. Quando nós falamos de arrependimento verdadeiro, nós vamos lá para Joel no capítulo 2, quando ele dá um conselho, uma profecia, um ato profético dizendo: eu não quero mais que vocês rasguem as suas vestes, porque isso eu já conheço. Eu quero que vocês rasguem os vossos corações. Arrependimento ou reforma não vem de qualquer maneira. Rasgar as vestes era um costume que as pessoas já faziam de modo que era fácil. Me arrependi, rasguei as minhas vestes e vou me humilhar. Arrependimento ou reforma se acontece quando você rasga o teu coração e planteia. Daniel, capítulo de número 9, a Bíblia vai dizer que ele se assentou, pranteou, não bebeu vinho, não comeu e não passou perfume. Ele se rejeitou de tudo aquilo que ele gostasse. Mas quando você se arrepende, há um resultado. No capítulo 9, a partir do versículo de número 10, tem um anjo batendo na porta de Daniel e está dizendo: ô meu filho amado, Satanás ficou 21 dias tentando me prender lá, mas eu pedi ajuda, porque você estava orando, você estava buscando, você estava adorando. Quando você se arrepende, o céu se movimenta ao teu favor e há uma reforma dentro do seu coração, que ela acontece de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora, e esse de dentro para fora transforma você e começa a transparecer você de fora para dentro, de fora para dentro. É como você olhar para uma pessoa que está fazendo algo normal e o Senhor olha para você e fala: eu quero mais de você. Nós não conseguimos enganar a Deus sobre arrependimento. Outra coisa que Josias faz: o vô dele era acostumado a comprar profeta. Sabe aquela pessoa que gosta de profecia, que gosta de palavras e não gosta de ser confrontado? Alguém chega em você e diz: assim te diz o Senhor, eu vou fazer. Você fala: eita glória, aconteceu. Eita, aí você dá aquela marchada. Mas se alguém olhar para você e falar: te conserta, você está muito soberbo, você fala: não é Deus falando. É muito conveniente. Então o avô de Josias era assim. Ele ouvia, achou-se o livro da lei, chuta isso para lá que eu não quero, eu quero conveniência. Porque a conveniência é amiga do pecado. O pecado cheira mal, ele fede, faz você ficar fraco, faz você não entender a interpretação de línguas, faz você não cooperar, faz você não cantar,
faz você não adorar, faz você não buscar. E quando você não busca, Satanás entra e ciranda na tua casa. Aí você é especialista, como você é conveniente botar a culpa na tua esposa. Se a esposa bota a culpa no marido, bota a culpa no companheiro do lado, e você não evolui ministerialmente, não acontece. Assim era o avô de Josias. Mas a primeira coisa que ele faz é achar o livro da lei. Achou o livro da lei, ele traz, manda limpar e fala: lê para mim. Quando ele lê, como ele está em fiação e contato com o céu, essa fiação bate de frente, ele se arrepende, se rasga, se joga ao chão e faz diferente. Manda chamar a profetisa mais bem falada da região, que era Udá. Enquanto o avô não queria ouvir profecia, aquele que se arrepende quer ouvir. Sabe quando você olha e fala assim: eu não estou me importando com aquilo que é terreno, eu quero morar no céu. Então, se há alguma coisa que me atrapalha, eu vou pedir para Deus falar comigo, para que eu possa viver uma vida de santidade, não uma vida de hipocrisia, que me afasta da presença de Deus. Ele fala: peraí, o livro da lei está escrito isso, os meus pais fizeram o que estão escrito aqui, então eu preciso fazer algo diferente. E agora eu recebo a autoridade do céu para dizer algo profético aqui. Você olhe para dentro de você mesmo, e principalmente os obreiros que aqui estão, que eu não posso dizer que eu estou falando de uma forma geral para a igreja, mas eu estou focado nisso, dizendo: e olhe para você mesmo e pense dentro de você que você é um agente espiritual nessa cidade que pode mudar o quadro e a situação. Josias olhou e falou: o meu pai fazia assim, o meu avô fazia assim, agora eu posso fazer diferente. Por que você vai ficar batendo de frente com você mesmo, querendo fazer igual e fracassando igual às outras pessoas? Eu venho aqui na autoridade do Espírito Santo, neste culto de ensino, cheio da autoridade do Espírito Santo que me é concedida, para dizer que você pode ser um agente diferente. Josias foi, abriu o livro da lei, mandou-se ler o livro da lei, e depois consultou uma profetisa dizendo: o que pode ser feito? Quem se arrepende está preparado para ouvir correções, para que viva uma vida de excelência espiritualmente dizendo. Quem se arrepende, está com um ato de arrependimento, não tem medo da palavra e não tem medo de profeta. Agora quem está em pecado é covarde, não quer ouvir profeta, e muito menos culto de ensino, aonde tem alguém falando, não quer ouvir. É difícil glorificar mesmo, irmãos, mas a palavra confronta e te enche do Espírito Santo de Deus. Você pode glorificar ao Senhor por isso? Udá confirma que o juízo vai vir, mas mesmo assim, o juízo vai vir, eu não vou pregar mais, eu não vou orar mais, eu não vou mais no circo de oração, é porque veio uma palavra ruim para mim. Deixa de ser mimado, deixa de ser ciumento, deixa disso. O Senhor, Ele quer te usar, Ele quer te usar com autoridade, Ele quer te adornar de dons espirituais. Se o profeta, se a palavra está falando, te conserta, te arrepende, porque eu quero gerar algo em você, é porque você precisa de mudança, é porque Ele ainda tem algo na tua vida, é porque Ele ainda tem algo a fazer sobre você, é porque Ele ainda tem algo a operar sobre a tua vida. Falando de culto que eu falei no domingo, se você está nesse contexto de arrependimento e reforma, levantou aqui nessa noite empurrado, porque é uma escala de obreiros, veio forçado pelo seu dirigente, pelo seu líder, bota um ponto de interrogação e se preocupe, porque você precisa restabelecer um concerto de arrependimento com o Senhor. Culto, adoração e arrependimento, que você não levanta e fala: oh glória, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Se prepara, e eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida aqui também, talvez não é boa de ouvir. Se conserte, entre dentro de você mesmo, no teu coração, e diga: Senhor, me enche, eu preciso de renovo, eu preciso de milagre, eu preciso de algo sobre a minha vida, eu preciso cultuar de novo, eu preciso adorar, eu preciso glorificar, eu preciso sentir esta presença que me constrange, eleve o meu pensamento aos céus.
Outra coisa, a reforma precisa de aliança com o Espírito Santo. O Espírito Santo, naquela época Espírito do Senhor, mas agora Espírito Santo na dispensação da graça, é alguém que se relaciona, alguém relacionável. Quando Josias reúne o povo e fala, peraí, já que falaram isso, vamos derrubar os altares, vamos nos reunir para fazer algo. Ele renova a aliança da lei publicamente, e ler o livro da lei não fica só para ele. Não adianta nós virmos somente aqui. O livro da lei na tua vida tem que ser exposto diariamente. Há uma aliança que deve ser feita, há algo que deve ser feito sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério, porque senão você não consegue chegar em uma aliança plena com Ele. O Espírito Santo está totalmente interessado em te encher, em te renovar com poder e com autoridade, mas o livro da lei precisa ser exposto na tua casa. O livro da lei precisa ser exposto dentro do teu carro. O playback do teu carro não foi chamado para tocar pagode mundano, não foi chamado para tocar sertanejo mundano, foi chamado para tocar hino. A tua Bíblia não foi posta lá para ela ficar empoeirada para você só conhecer no Salmo 91. A aliança com Deus é mediante a leitura da palavra. Aliança com Deus é mediante a oração. Aliança com Deus é mediante comunhão através do jejum. Aliança com Deus é quando você fala com Ele. Aliança é quando você rasga a tua voz e fala em língua estranha. Aliança é quando você tem vontade de receber dom. Aliança é quando você abre a sua boca e sente a presença. Aliança é quando você fala, arrepiei aqui, estou sentindo a presença, estou sentindo a graça. Aliança com o Espírito Santo é quando você fala, tem um fogo dentro de mim, que eu estou com vontade de falar em língua estranha, estou com vontade de adorar, estou com vontade de glorificar, estou com vontade de sentir o Espírito se envolver sobre mim e eu me relacionar com Ele. Isso é aliança. Ele é grande mesmo. Aliança é quando você não se contém, as línguas estranhas entram de você, entram dentro ou saem de dentro de você sem reserva. Olha lá, tem alguém com aliança ali. Eramaia, Súria, Calabara, Xandaraia. Nós estamos precisando renovar o nosso contato com o Espírito Santo. Nós estamos precisando falar, Espírito Santo nos enche. Espírito Santo invade a minha vida. Espírito Santo entra na minha casa, entra na minha vida, faz morada em mim. Espírito Santo, eu necessito do Senhor. Oh, Espírito Santo, bota fogo no meu sermão, bota fogo no meu louvor, bota fogo na minha boca. Tira tudo aquilo que não preciso e coloca a tua presença dentro de mim. Eu preciso do Senhor. Orai, andaramanaga, sube de calabanchoria, calabarassúria. Outra coisa, quando ele abre o livro da lei e ele olha tudo aquilo que está acontecendo, a primeira coisa que ele faz é entrar dentro do templo. Aquelas pessoas já não entram mais sozinhas. Ele lê o livro da lei, ele entra dentro do templo e ele fala, vamos restaurar tudo isso aqui. Você nunca viu o Espírito Santo entrar em algo que está sujo, a não ser que seja para limpar, mas ele não faz morada em templos sujos. Deus não divide a sua glória com ninguém. Eu vou entrar em uma parte difícil de se falar aqui, mas é o Espírito Santo que está me revelando através da palavra revelada, senhoras e senhores, e essa palavra arde dentro de mim também. Senhores, Deus não habita em templo que há prostituição. Deus não habita em templo onde há a lascívia. Deus não habita em templo onde há a porfia. Deus não habita em templo onde há princípio de adultério. Deus não habita em templo, se é que os senhores me entendem, aonde vilipendiamos o nosso próprio corpo. Deus não habita em templo aonde colocamos a mão onde não deve. Deus não habita em templo aonde há bocas que falam 70% palavrão e 30% palavras em português. Deus não habita em templos sujos, escuros. O Espírito Santo nesta noite está entrando, derrubando o Astarote, derrubando Baalins, derrubando Baals. Ele está dizendo,
dizendo: eu vou entrar dentro do teu templo, eu vou limpar aquilo que está sujo, eu vou colocar, endireitar as veredas. Eu estou levantando uns obreiros, eu estou levantando um exército, queira você ou não. O Espírito Santo está entrando em revista aqui nessa noite, e Ele está dizendo: eu vou derrubar altares que estão de pé, eu vou derrubar altares que não me adoram, eu vou fechar a boca que estão bem maldizendo o meu nome, eu vou te limpar, vou te adornar, vou te encher do Espírito Santo, vou fazer morada na tua vida, vou trabalhar sobre você. A partir de agora, ou você se conserta, ou você se conserta, porque o Espírito Santo está disposto a entrar na tua vida e te encher com poder e com autoridade. Se você estava gelado, você vai sair daqui quente. Se você estava frio e morno, o Espírito Santo vai te vomitar, vai te levantar, vai te encher com autoridade, e você sairá daqui renovado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Será que você pode adorar por 30 segundos aí? Será que você pode levantar as tuas mãos? Há uma presença, há uma espada cortante entrando aqui, mas ela não corta, ela cura. Rebidala calabara sura calabaia, uribicala xambarabra cambaraba calassúria. Se você pode adorar, se você sente que Ele é digno de honra e de glória, celebre a Ele. Olha o barulho que o céu gosta de ouvir. Olha o barulho de glória, daqui a pouco eu continuo. Olha o barulho de adoração, daqui a pouco eu continuo. Receba a presença do Espírito sobre a tua vida agora, e seja renovado por Ele. Deixe as más práticas. Obreiros, se vocês conseguem, estende as mãos assim como forma de receber. Todos obreiros, esposa de obreiros, estendam as mãos. Eu recebo a autoridade do céu para dizer que quem segura na mão dos senhores e senhoras dessa noite é o Espírito Santo de Deus, que soma e não divide. Ele está entrando na tua casa, Ele está entrando nos valados do teu bairro. Você é um agente de arrependimento e avivamento nesta noite. Eu quero profetizar pelo poder que é no nome de Jesus, que a tua vida a partir de hoje, se você estiver disposto, nunca mais será a mesma. Pega na mão do irmão que está do teu lado, sacode ele e diga: eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo. É uma noite de milagre, de poder e de autoridade aqui. O inferno bateu em retirada, a igreja está se arrependendo. Pega. Você tem liberdade para adorar. Você tem liberdade para glorificar ao Senhor. Você tem liberdade para deixar Ele te usar. Se faz tempo que você não levanta e não marcha na presença, este é o momento. Quebra o arco, corte a lança, deixa Deus te usar.
Aleluia. Aleluia. Covas estão sendo fechadas nessa noite. Caixões estão sendo tampados, vazios nessa noite. Satanás não vai prevalecer. Os altares de Baal não vai prevalecer. Os baíns vão bater em retirada. Falso profeta vai ter que se converter. Mas essa noite não é só um culto de ensino, é um culto da palavra de milagres. Esta noite Deus irá sair vitorioso como sempre através das nossas vidas. Ele está aqui, meus irmãos. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Quando você renova a sua aliança com o Espírito Santo, você se enche de autoridade. Uma coisa que nós temos que aprender é que servir a Deus é um benefício terrível. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa, nós estávamos falando sobre o jejum. E ele falou que nas 72 horas, algumas das toxinas, quando você consegue jejuar, se é que nós estamos conseguindo jejuar, essas toxinas que eram velhas, elas morrem e nascem novas. Além de você ter o benefício do jejum espiritual, Deus ele é tão perfeito que você tem o benefício de ficar bem. Agora, quando você está em pecado, quando você não se arrepende, é só fracasso, é só coisa ruim. Mas o que o Espírito Santo falou para mim nesses últimos minutos é que há um novo tempo aqui. Compartilha isso, diga isso. Há um novo tempo sobre a vida dos obreiros. Não se importe com quem não veio. Não se importe com quem não está aqui, porque Deus está falando com quem está aqui. Olhe para dentro de você mesmo e diga: eu sou um agente vitorioso, eu sou um Josias. Jesus, o resultado de uma reforma gera um avivamento. Aí eu quero encerrar e falar com você. Quando você tem uma reforma de limpar o templo, de tirar os altares de dentro da tua vida, e de acreditar que é possível servir a Deus de uma forma especial, isso gera resultados. Há uma restauração de adoração verdadeira. O interesse de Deus é que você seja um verdadeiro adorador. Sabe quando você está no seu canto ali e vem um louvor dentro de você e aquilo te renova, e você fala em outras línguas, o Espírito Santo te enche. Isso é resultado da aliança. A renovação da aliança com Deus, de obedecer a Ele segundo o Evangelho de Cristo, gera resultados espirituais. Quando você está prestes a se arrepender, nós precisamos falar de avivamento. Nós precisamos falar de avivamento porque é algo emergente que nós precisamos. Um avivamento não é só um momento que nós estamos passando aqui. Não é só um momento no culto em que uma pessoa se levanta, fala em outras línguas, fala em mistério com Deus e marcha no poder. Avivamento é algo muito maior do que nós imaginamos. Avivamento é conversão de alma. Se você for pesquisar contexto e cadeia temática, você vai observar que todos vão olhar, e se você pesquisar sobre avivamento, você vai ver que um dos maiores avivamentos no Novo Testamento foi a conversão de Paulo, que era Saulo. Você vai observar que avivamento é transformação de vida, que não transforma só a sua vida, mas também transforma a sociedade. Avivamento não é só um momento em que você está aqui. Primeiro você tem que passar por um processo de arrependimento. E Deus nunca tratou com ninguém antes que avisasse. Eu estava conversando com algumas pessoas esses dias e observei e falei: quando Deus fala, sabe aquele relógio de areinha assim, ele vira. E Deus acaba dizendo: eu avisei, agora eu vou começar a tratar. É desse jeito. Eu vou começar a tratar e vou começar a fazer. Avivamento, arrependimento gera avivamento. Uma renovação de aliança com Deus e unificação do povo em torno da fé.
Avivamento não se faz sozinho. Você se arrepende, e você se arrepender e partilhar só com você é um mal. Quando lá no Gênesis falaram, se tu uma bênção, se arrepende, gera resultados em outras pessoas. Não seja egoísta, se arrependa e gere resultado em outras pessoas. Quando você se arrepende, o avivamento vai com você, a unificação do povo em torno da fé, o fortalecimento das lideranças que estão juntos com ele. Avivamento é algo divino que gera em você, gera na sociedade, gera quem está do teu lado. Avivamento é arrependimento com avivamento. Avivamento é um ato de fé que nós precisamos construir urgentemente. Avivar é se converter, se arrepender dos seus pecados, colocar a tua vida no altar, esquecer daquilo que te afasta da presença dele, aquilo que está mal na tua vida. Arrepender-se é andar certinho com o teu avivamento, é andar certinho com o teu irmão. Avivamento é você não vilipendiar ninguém. Avivamento é você estar em comunhão com o teu irmão. Avivamento é você não roubar ninguém. Avivamento é você ser amante da palavra. Avivamento é você ser adorador. Avivamento é você ser fã, modo de dizer, da oração. Avivamento é você ser adepto do jejum. Avivamento não acontece de um dia para a noite. Isso que acontece nas congregações, nas igrejas de pulo, igual eu fiz aqui, é um movimento espiritual. Mas avivamento acontece depois que acaba o culto. Avivamento é depois nas entrelinhas. Avivamento é na retidão que você pratica. Sabe quando o pregador fala, olha o avivamento ali? Não. Avivamento não, é movimento espiritual. Tem as meninices, mas é movimento espiritual. Avivamento é depois que você se arrepende, depois que Deus purifica o seu templo e você se deixa purificar, depois que você se arrepende dos teus pecados, depois que você se arrepende das suas más práticas, depois que você deixa das tuas mazelas, depois que você prioriza a palavra, depois que você prioriza o culto, depois que você prioriza a adoração, depois que você foge do pecado, Deus se manifesta ao teu favor. Não há conversão 100% sem arrependimento, e não há avivamento também sem arrependimento. Eu quero encerrar esta mensagem nesses últimos minutos que eu tenho a dizer. Nós estamos necessitando de um grande avivamento sobre a nossa casa. Quando nós falamos de avivamento, ou alguma pessoa olha para você, ela diz, eu quero um avivamento sobre a minha vida, senhores, ela está dizendo, eu quero deixar do pecado, eu quero deixar das más práticas, eu quero literalmente, no original, me converter. Não é tão simples assim falar de avivamento. Os grandes avivamentos que aconteceram, junções de pessoas, conversão, não é algo que diz assim, nossa, hoje eu suei a camisa e o terno e eu estou marchando, e quando chega depois eu falo, não quero saber de você. Você não está avivado, você só está com movimento. Se você prega e prega desse jeito, sinto muito em lhe dizer, mas também tenho a oportunidade de te orientar como já fui orientado. Não é avivamento, é movimento espiritual. Da boca de um crente avivado não sai coisa que não é de Deus. Sabe o que é avivamento? Arrependimento, conversão. Quando você está cheio, transbordando, ou você encontra algo cheio, transbordando, qual é a sua expectativa? Que isso transborde e que respingue
em outras pessoas. Se você é avivado, os seus vizinhos têm que dar testemunho de você. Eliseu era um homem avivado. Alguém passava, ali vai um homem de Deus. Avivamento não é só marchar, língua estranha. Avivamento é ser honesto. Avivamento é ser idôneo. Avivamento é ser uma boa pessoa da tua vizinhança. Avivamento, seus testemunhos chegam aos valados e às esquinas e aos confins. Quem é você? Agente de avivamento. Quem é você avivando a tua casa? Quem é você quando citam o teu nome? Pode fazer porque é o fulano de tal. Ou a pessoa olha para você e fala, não tenho confiança em fazer. Sinto muito, isso não é avivamento. Mas, porém, todavia, entretanto, o que o Espírito Santo me disse nessa tarde enquanto eu estava orando, é que o interesse do Espírito Santo é que haja um avivamento nesse lugar e que usem pessoas para espalhar esse avivamento. Hoje, se nós decidimos adorar a Ele, bendizermos a Ele, eu quero dizer de olhos abertos que haverá um avivamento sobrenatural sobre este lugar. Escute, se você pudesse, eu queria que o Espírito Santo abrisse os olhos espirituais de pelo menos 10 pessoas aqui, e tomassem essas pessoas em espírito de profecia, para que pudessem entender o que o Espírito do Senhor está fazendo nesse campo. Vocês já estariam em lágrimas. Lágrimas. Eu quero profetizar de olhos abertos sem te emocionar. Se você tivesse noção da derrota que o diabo teve nesse dia de hoje, e eu não estou conjecturando, é como eu sou pregador de culto de libertação, eu me converti numa arinha, aonde a porta se fechava com lona preta, aonde quando eu chegava em casa, me jogavam no colchão, porque minha mãe era de outra religião, e falava, crente, vagabundo, não pode dormir na cama, eu sei o preço que eu estou pagando. Se você tivesse noção da derrota que o maligno teve aqui nesse campo, pastor Carlos Roberto, você, peça para o Senhor te dar visão agora para você entender. O diabo perdeu mais uma, e o Espírito Santo quer saber quem está disposto a entrar nesse arrependimento e nessa geração de avivamento, geração que anda correto, geração que dá bom testemunho, geração que ora, geração que jejua, geração que não tolera Jezabel, geração que corre contra o pecado, geração que busca os dons espirituais. Do mesmo jeito que Josias celebrou a maior Páscoa do Antigo Testamento, haverá culto de ação de graça, porque Deus está levantando uma geração poderosa neste lugar. Olhe para dentro de você mesmo, senhores pregadores do Evangelho, levanta a sua mão para cima. Eu quero profetizar sobre a vida dos senhores, que vocês serão atalaias nos últimos tempos. Pregadores do Evangelho, recebam uma espada de fogo dentro da boca de vocês. Senhores que dirigam congregação, recebam autoridade do Espírito Santo sobre a vida de vocês. Cooperadores, diáconos, presbíteros, evangelistas convencionais que aqui estão, há uma espada flamejante de fogo passando para lá, passando para cá. Eu sou de culto de
de libertação, e quem é da guerra vem comigo. Há uma espada de fogo passando aqui. Haverá um avivamento neste lugar. Haverá um avivamento neste lugar. Haverá um avivamento neste lugar. Há uma plantação de unção, de glória nesta noite. Senhoras do circo de oração, redobre a atenção em oração. Vocês são vigias e coluna, como eu disse alguns anos atrás neste campo. Não deixe o diabo entrar no meio das senhoras. Ei, obreiros, adore ao Senhor. Se eu fosse você, eu já estava de pé adorando e marchando na presença. Há uma espada de fogo passeando neste lugar. É tempo de avivamento e reconstrução e arrependimento. Cadê os vasos que vem comigo no glória? Cadê aquele que pode glorificar ao Senhor? Xarabacalabara Súria Calabaia, Xerebede que adorabajorebe Calabara Súria Calabaia, Uribicala Xamberebra Candora Banjore Calabara Súria Calabaia, Arabancho Candoraba Súria Calabara Xambaraia. Eu não estou sendo menino, mas eu ainda sou dos cultos pentecostais. Há uma bola de fogo entrando de lá para cá, daqui para lá, e ela passa queimando, passa limpando, passa enchendo. Eu estou cheio da presença de Deus. Eu estou cheio da presença de Deus. Olha essa bola de fogo, olha a coluna de fogo, olha a coluna de fogo. Meu Deus do céu, vai incendiar este lugar. Olha a presença, olha a presença, olha a presença. Olha a presença, olha a presença, olha a presença. Satanás não vai segurar agora. Há uma nuvem de glória aqui. Erabara Sura Calabara Xambaraia. Está pegando. Nós somos pentecostais. Eu não estou aqui por liturgia nem por protocolo. Quem manda é Ele, 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 quem manda é Ele. Deixa eles adorarem. É renovo do Espírito Santo. 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 O Espírito Santo que cura acabou de entrar nesta casa. E Ele está me dizendo que cura câncer, cura moléstia. Urabaia, sura, calabara, xandaraia. Tem uma senhora de jaqueta vermelha aqui. Receba a virtude de cura sobre a tua vida agora. Irmã Sara, se a senhora puder, abraça ela. O diabo disse que ia matar esta mulher, mas haverá cura, haverá milagre. A sangue
sangue sendo trocado. Visita, Espírito Santo, o intestino dela agora. Tira toda a inflamação agora. Visita o processo urinário desta mulher. Tira todo o cansaço. Ei, câncer de intestino, vai embora agora pelo poder que é no nome de Jesus. Vai pro refrão, vai pro refrão. Olamaia, Súria, Calabaia, Oribianda, Calabara, Xanderebra, Calabaia. Se coloque de pé, igreja, pelo poder que é no nome de Jesus. Mas se coloque de pé adorando. As montanhas vão se estremecer, demônios vão fugir nesta noite, pelo poder que é no nome de Jesus. Pelo poder que é no nome de Jesus. Pelo poder que é no nome de Jesus. Adore a Ele. Aleluia. Temos alguém nessa noite para se reconciliar ao Senhor. Aleluia. Se há alguma vida nesta noite para aceitar a Jesus ou se reconciliar, levanta a sua mão assim rápido. Eu quero orar por você. Se tem alguém do teu lado, convida ele, convida ela. Vem aqui, eu quero orar por você. Tem alguém nessa noite para aceitar a Jesus ou se reconciliar? Tem alguém nessa noite para aceitar a Jesus ou se reconciliar? Que Deus te dê uma nova oportunidade. Se tiver algum obreiro que ouviu essa palavra, nós somos assembleianos, irmãos, nós respeitamos horários, mas nós temos que entender a vontade do Espírito Santo.
tem coragem de vir aqui e receber uma oração para ser renovado pelo poder do Espírito, companheiros, eu quero você aqui, eu quero orar junto com você. Obreiros que precisam ser renovados pelo Espírito Santo. Jovem, moço, moça, vem aqui, eu quero orar por você. Se você fazer aquilo que ninguém fez, Deus também fará por você aquilo que não fez por ninguém. Aonde está você? Eu quero orar por você nessa noite. Choramaya Surya Kalamara Shandaraia Remi Kalaman Choria Kalamara Surya. Se você não é batizado com o Espírito Santo e deseja o batismo com o Espírito Santo, eu te convido a vir aqui à frente. Eu quero orar por você nessa noite. Você vai sair daqui falando em outras línguas. Eu ainda estou convidando alguém que quer se reconciliar ou aceitar a Jesus também. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Mais uma vez, temos alguém para aceitar a Jesus ou se reconciliar nessa noite? Aleluia. Aleluia. Você que não é batizado com o Espírito Santo, vem aqui à frente, eu quero orar por você também. As horas já se foram, venha correndo. Vamos orar. Eu preciso de algum obreiro que ore por aquelas irmãs, para elas me ajudem, para elas falarem em outras línguas. Tem pessoas cheias do Espírito Santo para ir ali olhar. Vai ali, João, me ajuda. Aleluia. Ah, você não pode sair, verdade. Aleluia, eu preciso de 2 obreiros para orar para aquelas moças ali, para elas receberem o Espírito Santo de Deus. Temos mais obreiros para vir aqui à frente e receber a oração? Aleluia. Ore com autoridade, elas falarão em novas línguas nessa noite. Uramakala Surya Kalabara Shandaraia. Senhor, a tua palavra foi pregada. Aqui estão alguns obreiros aqui na frente, ó Pai, que desejam o renovo do teu Espírito. Enche eles com poder e com autoridade, Senhor. Essas jovens que vieram aqui para receber batismo no Espírito Santo, renova agora pelo poder que é no nome de Jesus. Que elas possam falar em outras línguas agora. Sejam batizadas no Espírito Santo e com fogo agora. Falem novas línguas pelo poder que é no nome de Jesus agora. A igreja vai intercedendo. Uramaya Surya Kalabara Surya Kalamarai Remanchorianda Kalabara Surya. Espírito Santo, eu preguei a tua palavra, a maneira que o Senhor pediu para me pregar. Senhor, toma a sua igreja na tua mão. Enche eles com poder e com autoridade, para que o seu nome seja glorificado. Senhor, continua renovando, batizando com teu Espírito, enchendo da tua presença da forma que o Senhor está nos prometendo e fazendo. Nós te glorificamos nessa noite e cremos que o Senhor fez grandes milagres e maravilhas. Senhor, é no teu nome que eu oro e peço essas coisas. É no teu nome que eu te clamo, Senhor. Continua enchendo, continua renovando nesta noite. Que nós possamos fazer parte de um arrependimento e de um grande avivamento nesses últimos dias. Assim eu te peço e te agradeço pelo poder que há no nome de Jesus. E você adore ao Senhor nesta noite.